Olá, pessoal. Me apresento aqui novamente. Meu nome é Jane Berwanger, sou advogada, professora, doutora em Direito Previdenciário. Na aula de hoje eu vou falar sobre o cadastro do segurado especial. Provavelmente vocês já ouviram falar desse cadastro do segurado especial. O que seria esse cadastro do segurado especial? Bem, lá em 2005, 2006, o governo federal negociava com a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, um projeto de lei que alteraria a condição do segurado especial. E nesse projeto de lei, que levou a Lei 11.718 ao final de toda a negociação, de toda a votação do Congresso Nacional, nesse projeto de lei, ou nesta lei, digamos assim, um dos objetivos do governo era criar uma forma de identificação e controle de quem seriam os segurados especiais. Essa identificação, esse controle, seria feito através de um cadastro, então passou a se chamar de cadastramento dos segurados especiais. Então, o objetivo do governo era ter uma base de dados em que pudesse chegar a dois objetivos. O primeiro objetivo era saber quem são, onde vivem, o que fazem, né? Quem são os segurados especiais, quantos são os segurados especiais, para que o governo pudesse também ter uma base e poder fazer um planejamento para o futuro e saber, então, bom, no ano de 2021 serão tantos segurados, 2022, na época era 2008, 2009, enfim, serão tantos segurados da Previdência Social e assim por diante. Então, este era um dos objetivos do governo, que era eu diria assim, um interesse do governo. Outro interesse era de beneficiar as pessoas no seguinte sentido, que quando o segurado viesse a solicitar um benefício previdenciário, ele não fosse um ilustre desconhecido da Previdência Social. Ou seja, já haveria sobre ele informações pelo menos básicas. Nome, endereço, CPF, com quem trabalha, em que terra trabalha, enfim. Então, o cadastro dos segurados especiais teria esta finalidade, ou estas finalidades. Bom, esse cadastro, ele começou a ser implantado lá em 2010, mais ou menos, só que de uma forma extremamente frágil. Por quê? Porque o sistema onde deveriam ser inseridas as informações do cadastro do segurado especial, ele falhava muito, porque era um sistema, eu diria assim, à parte, paralelo, apenso ao CNIS. Então, existe o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e criou-se o CNIS Segurado Especial, CNIS-SE. E esse CNIS-SE, ele tinha uma enorme dificuldade. Por que ele tinha dificuldade? Porque os segurados iam para colocar as informações, o sistema travava, não salvava, tinha que ser online, não podia ser offline, e vejam, nós estamos falando em 10, 11 anos atrás, em que a internet ainda não tinha se espalhado dessa forma como é hoje, desse modo como é hoje. Então, houve enorme dificuldade de emplacar esse cadastro. Mas um dos motivos também foi que não haveria nenhuma penalidade caso o segurado não tivesse feito o cadastro ao buscar o benefício previdenciário. Mesmo assim, houve um acordo à época, o próprio governo colocou isso, dizendo o seguinte: olha, nós queremos fazer o cadastro, mas nós não temos estrutura para receber no INSS esses segurados especiais que precisam se cadastrar. Nós precisamos de convênio, precisamos de outras entidades que nos ajudem nesse cadastro. E os sindicatos, enfim, disseram,
certo, nós ajudamos, nós fazemos o cadastro. E o governo disse o seguinte, tá, tudo bem, mas não pode ter ônus para o segurado. Não tem problema, nós fazemos o cadastro. Então, o que foi publicado na lei à época foi que esse cadastro não poderia ter ônus para o segurado e seria possível a realização de convênios com entidades sindicais ou outros órgãos públicos. Bom, então, com mais um detalhe. Quando o governo disse, nós não temos estrutura para fazer o cadastro, na verdade, não era só fazer o cadastro. A lei, na época, já previa que o segurado teria que anualmente atualizar as informações. Então, o INSS dizia o seguinte, nós não temos condições de atender os segurados especiais. Menos ainda, temos condições de atendê-los uma vez por ano. Então, por isso, a história do convênio. Então, esse cadastro veio acontecendo um pouco mais em algumas regiões, um pouco menos em outras, dadas desde questões regionais, questões de estrutura dos próprios sindicatos para fazerem esse cadastro. E quando veio, então, assumiu o governo Bolsonaro, ele gostou da ideia do cadastro. A equipe do governo Bolsonaro gostou da ideia do cadastro, mas resolveu dar uma repaginada nessa parte aí da legislação. Não só nisso, mudou bastante para o rural em janeiro de 2019, com a medida provisória 871, depois convertida na lei 13.846. Pois bem, então, que repaginada foi feita com esse tal de cadastro do segurado especial? Duas grandes mudanças. Primeiro, o objetivo do governo é que esse cadastro seja obrigatório, embora não de imediato, e daqui a pouco eu vou falar disso. E a segunda questão é que, além de ser obrigatório, ele não poderia mais ser feito por entidades sindicais, só por entidades conveniadas, órgãos públicos conveniados. Mas, claro, como mudava-se ali o ator, quem faria o cadastro, o governo precisaria de um tempo para isso funcionar. Esse tempo para funcionar, ele inicialmente foi estabelecido em 1º de janeiro de 2020. Isto, de 2020. Eu participei de algumas reuniões à época com o governo, com representantes, e eu dizia assim, meu Deus, vocês não sabem nem quem vai fazer o cadastro, precisa ter sistema, precisa treinar as pessoas, precisa ter tecnologia, enfim, divulgar o cadastro. Mas o governo insistia. Quando a questão chegou na Câmara dos Deputados, a Câmara jogou esta obrigatoriedade do cadastro para 2023, 1º de janeiro de 2023. Beleza, então jogou para 2023. Na discussão da reforma da Previdência, da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, a Câmara dos Deputados resolveu mudar novamente essa questão e dizer o seguinte, ok, será em 2023, desde que metade da população rural esteja cadastrada. Então, criou um gatilho, digamos assim. Até ali, o cadastro poderá ser feito, eu diria assim, deverá ser feito, mas a obrigatoriedade do cadastro, enquanto única forma de comprovação da atividade rural, foi jogada para 2023. Aliás, foi jogada para 2023, desde que metade da população rural esteja cadastrada. Nessas alturas, talvez vocês me perguntem o seguinte, mas como está hoje? Como é que seria? Será que tem muita gente cadastrada? Nas bases de dados governamentais, em que fica fácil fazer o cruzamento de dados, nós temos hoje cerca de 3 milhões de pessoas. A quantidade estimada de agricultores familiares
potencialmente segurados especiais é de 12 milhões de pessoas. Então, nós estamos na metade da metade, digamos assim. Então, precisaria dobrar o que tem hoje de cadastro, que hoje tem 3 milhões. Não estou falando que tem 3 milhões de cadastrados, e sim que tem potencial, nas bases de dados governamentais, tem potencialmente ou facilmente o governo chegaria a 3 milhões, puxando para dentro do sistema do CNIS essas informações e aí, eventualmente, complementando elas. Então, precisa dobrar. Bem, até o momento, não vi movimento para que isso acontecesse. Claro que, gente, nós estamos falando num tempo de pandemia, em que não se tomou nenhuma iniciativa nesse sentido, então todo o ano de 2020 foi muito focado nisso, então é claro que não seria fácil para o governo, enfim, mandar as pessoas saírem de casa para isso, treinar pessoas, destinar recursos, então, obviamente, não andou. Não ouvi nada ainda em 2021, não sei se o cadastro vai acontecer de fato, de que forma vai acontecer, enfim, quem vai fazer o cadastro. Então, se hoje alguém me perguntar o seguinte, onde eu vou fazer o cadastro? E eu vou ter que dizer para essa pessoa, não sei. Fazer que nem aquela figurinha lá do WhatsApp, não sei aonde você vai, porque não há nada encaminhado ainda neste sentido. Possivelmente, aí nos próximos meses, vai acontecer alguma coisa nessa linha. Bom, ainda é necessário trazer mais alguns aspectos relativos ao cadastro, que é para quando ele entrar em vigor mesmo. Então, continua prevendo a manutenção anual do cadastro, com informações necessárias, a caracterização e a condição do segurado especial. Ou seja, se ele é um segurado especial rural, se ele é pescador, se ele é seringueiro, se ele trabalha em regime de economia familiar, se ele trabalha individualmente, se ele é arrendatário, se ele é parceiro, se ele é meeiro, uma série de informações que constam, inclusive, lá na autodeclaração. Continua não podendo ter ônus para o segurado. Também, se o segurado teve recolhimento de contribuições sobre a produção, essa questão será considerada, e aí ele poderá ainda computar esse tempo, ainda que não tenha sido cadastrado. De certa forma, se estaria considerando nesse caso que a pessoa contribuiu, então a Previdência Social, o sistema previdenciário, tomou conhecimento da existência dele através da contribuição. Então, há um perdão, né, digamos assim, a quem contribuiu, mas não se cadastrou. Com relação ainda ao cadastro, então, fala-se na ampla divulgação desse cadastro, da necessidade de ampla divulgação, da obrigatoriedade e da caracterização através do cadastro. Então, na verdade, toda a parafernália de comprovação da atividade rural que nós temos hoje, ela se resumirá ao cadastro. Bom, vamos imaginar que a pessoa vá lá, que o convênio seja feito com o município. Então, o servidor público municipal vai fazer o cadastro. Este servidor público municipal estará falando em nome do INSS. Esse servidor público vai pedir vai olhar sistemas, vai pedir documentos, vai pedir complementação, ele vai fazer como se fosse um processo de aposentadoria ou de qualquer benefício. Esta é a forma que vai tomar essas informações, ou que elas vão ser inseridas dentro de um sistema previdenciário. Pois bem, então, feito o cadastro, ou prestadas as informações, o servidor público vai dizer o seguinte, cadastro, beleza, você é segurado especial. Ou vai dizer assim, cadastro negado, você não é segurado especial. Pode? Claro que pode. Na verdade, esse é o objetivo, não de negar necessariamente, mas esse é o objetivo de caracterizar se é ou se não é segurado especial. Isso tem um lado bom,
O lado bom é de que se a pessoa vai se cadastrar hoje e por alguma razão ela é descaracterizada, ela sabe agora que tem que começar a contribuir, e não daqui a 15 anos. Tudo bem, voltemos. Se o servidor do município, no exemplo que eu estava dando, em nome do INSS, negar o cadastro, desta questão, dessa negativa, caberá recurso administrativo. Então, caberá um recurso, sintetizando, do não cadastro. Isso foi alterado também por essa medida provisória 871, de janeiro de 2019, convertida na Lei 13.846, de 2019. Dizendo, então, que, ou incluindo uma competência do Conselho de Recursos da Previdência Social de fazer o julgamento dos recursos do não enquadramento, da não comprovação da atividade rural. Ou seja, não precisa mais, neste caso, não precisará mais estar vinculado ao benefício. Seria a parte, né? Seria antes mesmo de se falar em algum benefício. Outra questão aqui que acho importante, mesmo que o governo venha a conseguir fazer o cadastro funcionar até 2023, ele pode ser alterado, realizado, atualizado até 2025. O que se quer dizer com isso? Na verdade, ali nitidamente se falou, eu acompanhei essa discussão também, você falou da manutenção da qualidade de segurado por 2 anos. Então, de 2023 a 2025, eu teria ali uma manutenção da qualidade de segurado. Por fim, nesse assunto, ainda eu quero observar que, em algum momento, poderá se enfrentar, depois que esse cadastro estiver funcionando, enfim, poderá se enfrentar uma discussão de constitucionalidade desse cadastro, ou mesmo de legalidade do cadastro como única, como exclusiva forma de ingresso na Previdência Social. Eu digo isso porque o STJ julgou lá em 2004, por aí, 2003 mais ou menos, uma questão que era da lei lá, que tinha sido alterada em 94, que criava uma carteira de identificação e contribuição para o segurado especial. E a questão chegou no STJ, e o STJ disse, olha, a aposentadoria por idade rural deve ser concedida a quem exerceu atividade rural, ainda que não tenha a carteira de identificação e contribuição. Comparando a situação atual, eu poderia dizer o seguinte, o benefício, aliás, o benefício poderá ser concedido ainda que a pessoa não tenha feito o cadastro. Claro, volto a dizer, hoje não está ainda valendo essa exigência, eu não sei nem onde fazer. Mas, quando entrar em vigor, em algum momento se enfrentará essa questão da constitucionalidade ou da legalidade enquanto único mecanismo de comprovação da atividade rural. Em outras palavras, a pessoa tem lá documentos, tem documento da terra, tem documento de atividade, tem um monte de documentos. Mas importa é o cadastro, ou seja, ela tem um monte de provas porque ela não fez o cadastro, não vale? Eu sempre faço a comparação com antigamente tinha inscrição de dependente para pensão por morte. Então, a pessoa se escrevia os dependentes, e depois nunca mais lembrava, e separou e casou de novo, separou e casou de novo, enfim, e de repente morre. Quem é o dependente? É quem está lá cadastrado ou é dependente quem o é de fato? E no direito previdenciário como um todo, se privilegia os fatos, a comprovação dos fatos, e não a formalidade. Então, por isso, penso eu, minha avaliação é que o cadastro, enquanto único mecanismo de comprovação da atividade, poderá enfrentar aí essa discussão. Bom, até lá, até 2023, ou quando metade da população rural estiver cadastrada,
vale a autodeclaração, com todas as suas complexidades, homologada através da base governamental ou dos documentos apresentados pelo segurado. Na aula de hoje, então, o tema foi o cadastro do segurado especial. Um grande abraço.